Bom dia, Laudelino. Bom dia a todos os ouvintes do programa Café da Manhã. Quero dizer que é um prazer estar aqui, né, falando sobre a Casa das Fraldas São José, Fundação Marta Kaiser. Para nós é uma alegria também recebê-lo aqui para falar da importância dessa casa, né, Roberto? Ela é uma instituição muito importante para Campo Mourão e também para a região, né? Com certeza, né? Hoje nós temos muitas pessoas, né, e famílias, instituições, né, que dependem desse trabalho, né, que é a confecção de fraldas geriátricas, né? Então, assim, é muito importante, sim, e a gente espera sempre estar continuando com esse projeto, né, que a Marta nos deixou, esse legado, né, para ajudar as pessoas necessitadas. Exatamente. E qual a situação atual da Casa das Fraldas? Então, nós temos uma situação do período da pandemia, né, e pós-pandemia, né, que ele vem se perpetuando. Nós temos hoje a Fundação e a Casa das Fraldas, ela é patrocinada no que tange ao custo operacional, né, seja aluguel, funcionário, luz, água, né, telefone. Então, isso não é o problema. E o problema hoje fica restrito à questão de verbas para a gente adquirir matéria-prima para confeccionar essas fraldas, né? A Fundação Marta Kaiser e a Casa das Fraldas São José, a gente não tem uma receita fixa, né? Hoje a gente conta com algumas verbas aí que a gente concorre, né? Na Justiça Federal, na Justiça Estadual, né? Das verbas pecuniárias, também do Ministério Público Estadual, né? Dos TACs, os termos de ajuste de conduta, né? Então, assim, a gente está dependendo e está conseguindo manter, de fabricar uma certa quantidade em razão desses projetos aí. E também algumas promoções que a gente tem feito, né, durante esse tempo aí. Então, assim, com relação a essa questão aí, a gente teve uma dificuldade muito grande por conta da época da pandemia, do Covid, né? Que a matéria-prima ela aumentou, né? E em detrimento disso também aumentou o consumo, né? Então, assim, foram dois fatores que está sendo difícil de conduzir, né? A arrecadação, né? E em relação a isso também é o custo da matéria-prima, né? Exatamente. São quantos funcionários hoje na Casa das Fraldas? São dois. Dois funcionários? Duas funcionárias. Para esse pagamento não tem problema? É mais não. mesmo Não. A questão financeira da fundação está ok, está tudo, né? Tanto é que nós prestamos contas para o Ministério Público anualmente, né? Está tudo certinho. A dificuldade só de manter o projeto, Laudelino, é só essa questão de fundos para comprar matéria-prima, porque a gente não ganha essa matéria-prima, né? Essa matéria-prima ela não cai do céu para nós, né? Então, assim, as pessoas precisam entender isso, que de algum lugar tem que vir esse dinheiro para comprar a matéria-prima. A gente tem alguns projetos que a gente está tentando, né? Junto ao poder público. Está difícil, né? É muito difícil conseguir, não é fácil. Então, assim, quando consegue, a verba é bem pequena. Então, daquilo que nós produzíamos antes da pandemia, nós estamos bem longe, né? Nós tivemos uma perda aí de mais de 50% na produção. Nossa. Nós fabricávamos em torno de 16 mil antes da pandemia. Hoje nós fabricamos menos da metade disso, né? Então, assim, a gente está levando, esperando que em algum momento a gente vai conseguir reverter essa situação aí da questão de comprar matéria-prima, né? Repito, os patrocinadores que nós temos lá, né? Eles já fazem o possível de manter, né? Então, assim, cabe a nós, né, da diretoria, e tentar buscar verba para poder fabricar fraldas. Porque na pandemia não parou, né? Não, nunca para, né? A fralda é um artigo que usa hoje, amanhã tem que jogar fora. Quer dizer, tem que jogar fora no mesmo dia, né? Sim. Então, assim, não é reutilizável, né? E é de uso contínuo, né? Então, todas as pessoas que estão cadastradas lá, as instituições, né? Em especial o Lar dos Velhinhos, né? A Casa do Lar lá, São Joaquim Santana, né? A Santa Casa, né? Então, sempre vai ser de uso contínuo, né? É uma coisa assim que não há perspectiva de parar. Exatamente. Então, você falou que a instituição não passa problemas financeiros em relação a pagar as contas e tudo mais. É justamente para comprar, então, esse material. E esse material encontra tudo em Campo Mourão? Não.
nós temos que esse material vem de fora do estado, inclusive, né? Nós temos fornecedor em São Paulo, Curitiba, eu não me recordo agora, em Santa Catarina, não me recordo qual cidade também. Então, assim, a gente, além de tudo, a gente tem frete dessa mercadoria, tudo isso chega aqui para nós, né? Então, a gente tem conseguido comprar, né? Mas não aquilo que a gente gostaria de comprar, de produzir, né? Então, a gente sabe que se a gente fabricasse hoje 30 mil fraldas, né, tem a demanda até para mais, né? Então, assim, nós atendemos hoje as pastorais também, né? Que são, se não me engano, 12 pastorais. E aí nós temos cadastrado todas essas pessoas que fazem uso de fraldas, né? Então, tem um catálogo lá, cada pessoa é cadastrada, né? Para ver se realmente não tem condições de comprar. Então, assim, tem... E hoje a gente tem um problema muito grande, né? Que se eventualmente faltar essas fraldas, é um problema para essas pessoas, né? Porque nós temos lá acamados, pessoas com deficiência que não conseguem mais se locomover, né? Então, é uma estrutura que se criou e uma demanda, né? Então, assim, a gente pensa muito nisso, né? A gente está tentando em outros meios, né, para tentar resolver essa questão de aquisição de matéria-prima. Exatamente. Na prática ali, como que funciona essa confecção do produto higiênico? Ele tem uma máquina, é manual? Como que funciona? Só o pessoal poder entender ali. Nós temos a máquina, né, que roda, né, e depois tem a máquina que corta, né, mas depois tem um acabamento e esse acabamento tem que ser feito manualmente, né. Então, assim, nós temos uma máquina lá que se tiver matéria-prima para rodar aí 2.000 fraldas por hora, não digo, talvez em torno de umas 7, 8 mil por dia, 5 mil por dia, não seria o problema, né? Então, assim, elas confeccionam, né? Vem a manta, vem todos os produtos que necessitam para confecção, né? Porém, o acabamento é feito manualmente. O corte e o acabamento final, né, de adesivar, embalar, é feito manualmente. E aí a gente depende, né, das pessoas, né? Isso também não tem sido um problema, né? Porque as pessoas têm frequentado a casa, o grupo dessas pessoas das pastorais, igrejas, né? Das instituições, né? Tem participado. Então, assim, esse não é o problema. Mão de obra não é o problema, né? O problema realmente é um único problema, é a aquisição de matéria-prima. Sim, sim. E qualquer pessoa pode ir lá ajudar, então? Sim, então? claro, qualquer pessoa. Precisa agendar ou não? Não, é só comparecer lá, né? O horário é das 8 às 18, né? O horário do almoço fecha. Então, assim, é o horário normal do comércio, né? A gente tem grupos, né, que às vezes agenda para trabalhar à noite, lá para fazer, para confeccionar, né? O termo é confeccionar. Então, tem grupos de pessoas, de amigos, grupos de torcedores, de time, de clubes, né? Instituições, né? Então, assim, tem participado, né? Esse não é o problema. Né? O problema é tranquilo quanto a isso. Exatamente. A casa é ligada diretamente à SICA ou não? Não tem. Sim, a Marta a Marta criou esse projeto em razão de que os alunos do curso de Direito, quando ela era professora, necessitavam de um projeto para a questão de prestar serviço à comunidade, né? E aí isso entrou no currículo, né? Como currículo de horas extras curriculares, né? E aí ela teve essa ideia, né? E essa ideia ela se propagou assim, né? De uma forma que ninguém esperava, né? Por quê? Foi um projeto que as pessoas gostaram, que começaram a participar e viram que é muito útil, né? Que se viu, né? Que tem pessoas que dependem disso, né? E aí tomou uma proporção que não conseguiu mais parar. Exato. Né? E aí começou lá dentro da SICAM, né? E aí teve, né? O local não estava adequado e tal, daí acabou-se achando um local e permanece lá até hoje. Então, assim, isso foi a Marta que criou, né? Na época ela era a secretária executiva da SICAM, então o vínculo ela ligou a isso, né? Sim. Começou, na verdade, dentro do integrado, né? Da faculdade integrado, mas como a Marta era da SICAM na época, né? E aí se atrelou junto com a diretoria da época, né? E se perpetua até hoje. Então, assim, hoje a SICAM é parceira nossa também, e assim como os demais patrocinadores, né? Exatamente. E mesmo, né, com o falecimento da Marta, o projeto continua sendo um sucesso, né? Porque vocês continuam à frente da casa. Eu percebi que reformaram recentemente, fizeram as pinturas, a casa ficou chique demais.
Então, realmente, esse projeto permanece, né? Sim, quando do falecimento da Marta, né, a própria diretoria da SICAM na época me procurou, né, não era a intenção minha, né, eu sempre tive uma participação junto com a Marta, mas dentro das minhas possibilidades e também a gente sempre questionava algumas questões lá, né, que era levado e que no fim ajudava, né, para continuidade. E aí me procuraram, né, por conta da Marta, né, eu falei, não, então a gente vai seguir com o projeto, né, e a gente sempre deixou bem claro que é um projeto que nunca, jamais deve ser atrelado à política, né, então assim, há pessoas que, né, então a gente zela muito por isso, né, que a Fundação Marta Kaiser e a Casa das Fraldas, embora ela dependa das instituições, tudo, né? Agora a gente busca no poder público, mas deixando claro que a gente não quer atrelar pessoas, né? Então, para evitar essa questão de política, né? A gente sabe que se abrir vai aparecer, né? Então, sim, na verdade, a intenção não é essa, né? Então, a casa hoje ela está bem arrumada, porque quando a gente precisa, a gente consegue patrocinador para... a gente precisa fazer uma pintura, né? Esse nunca foi o problema, né? A gente tem a manutenção da casa, né? As pessoas participam lá, tem a grama para cortar. Então, assim, não é o problema. A sociedade, em geral, tem participado, as instituições têm participado, né? As pessoas têm participado. Porém, a gente tem essa dificuldade, né? Que é material, né? E aquilo que a gente já falou. Usa hoje, amanhã precisa usar de novo. Então, é contínuo. Não pode parar a produção, né? Exatamente. Eu imagino. Que desafio, né? Um desafio e tanto aí da Casa das Fraldas. Vão realizar alguma ação, alguma campanha ainda este ano para isso? A gente está pensando, né? Até vamos marcar uma reunião com a diretoria agora. Eu acho que o tempo é curto, né? Para 2023, né? Nós já estamos praticamente no mês 8 aí. Então teria aí 4, 5 meses, né? E eu acho que é uma coisa assim, talvez a gente pensa num evento, né? Gastronômico, alguma coisa nesse sentido. De modo que consiga arrecadar algum valor considerável, né? Então, assim, se a gente tivesse hoje uma renda aí de 300 mil no ano, né, a gente conseguiria voltar naquilo que a gente tinha antes da pandemia, né, que é o nosso ideal, né. Claro que sempre pensando na possibilidade de produzir mais, porque a gente sabe que quanto mais produzir, mais gente vai ter e as pessoas vão receber, né. Então, assim, a gente pensa, mas eu não sei se vai dar tempo esse ano ainda, né. Então, a gente está tocando conforme a gente está conseguindo algumas verbas aí. Essas verbas especialmente são por conta da Justiça Federal, Justiça Estadual, né, e do Ministério Público, como eu havia dito, né. As doações são bem-vindas. Claro, a gente tem um Pix Solidário, né, no momento eu não tenho aqui, mas eu posso te passar, né, para você divulgar. A gente tem um Pix Solidário e a gente às vezes, né, tem feito algumas campanhas, sorteio de ar-condicionado, né? A gente já fez, mas são campanhas assim que não arrecada muito dinheiro, né? Então, assim, são paliativos e dá um trabalho muito grande às vezes, né? E também a sociedade em geral já está cansado disso, né? De rifa daqui, rifa dali. Então, a gente pretende uma coisa mais efetiva, uma coisa com resultado maior, né? Para poder transformar isso em fralda, né? Exatamente. Então, essa é a ideia. Mas, por hora, ainda a gente está no campo da ideia, né, de reunir e tentar formular um projeto, né, para que isso até seja efetivado, né, para que ocorra anualmente, né, essa é a ideia. Então, tem várias possibilidades, mas a gente ainda não colocou no papel isso e a gente pretende fazer isso. Exatamente. Roberto, nosso café da manhã, infelizmente, passa rápido demais, né, mas eu agradeço a sua participação aqui, viu? Laudelino, eu que agradeço, né, em nome de toda a diretoria da Fundação Marta Kaiser, da Casa das Fraldas, dos colaboradores e patrocinadores, né, é um prazer estar aqui divulgando, né, e informando, né, sobre questões ligadas diretamente à Fundação, né, em especial a produção de fraldas. Exato. Né, porque esse é o único ideal que nós temos lá, né, é de produzir fraldas e repassar às pessoas que necessitam. Exatamente. Mais uma vez, obrigado, né, pela abertura. Sim. Estou à disposição.